Então voltamos então. Voltamos para dar fim a essa aula aqui. Encerrar essa aula. Deixa eu só abrir aqui para eu poder ver aqui. Então voltamos. Então, eu quero falar agora sobre os dons espirituais, que é concedido pelo Espírito Santo. Então, Espírito Santo. Espírito Santo. São dons espirituais. Beleza? Dons espirituais, concedido pelo Espírito Santo. Essa classificação de dons espirituais aqui, elas são 9. São 9, beleza? São 9 dons que é dado. Ficou legal meu 9? Bacana demais meu 9. São dons espirituais que é concedido pelo Espírito Santo. Estão classificados lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Se você observar lá em 1 Coríntios capítulo 12, no comecinho do versículo 4, ora, os dons são diversos, mas, agora começa a falar aqui, ó, Espírito, relacionado ao Espírito Santo. É o mesmo, beleza? Aí o primeiro, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Então, palavra, primeiro, palavra de sabedoria. Esse aqui é o primeiro, palavra de sabedoria. Das classificações dos dons espirituais. O que é a palavra sabedoria, pastor? A palavra sabedoria é uma palavra que você recebe de Deus para trazer uma realidade que está acontecendo na vida de alguém que você não conhece. Então no evangelismo, você está andando na rua tal, começou o evangelismo, e aí você toca uma pessoa e você quer evangelizar ela. Se você entrega uma palavra de sabedoria para ela, há mais chances dessa pessoa entregar a vida para Jesus do que você entregar um panfleto. Olha o resumo aqui do que seria palavra de sabedoria. Se caracteriza pela comunicação de uma palavra, logos, palavra, de sabedoria a outros, revelada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Tal palavra aplicada à sabedoria da palavra de Deus, ou à sabedoria do Espírito Santo a uma situação ou um problema específico. Então, no evangelismo, você topa alguém que está precisando de uma palavra de sabedoria, uma direção para tomar uma decisão. E você, que tem esse dom, você que enxerga esse dom em você, vai lá e instrui essa pessoa o que fazer, como agir. Então, esse dom é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus, palavra de sabedoria. Você instrui essa pessoa a fazer algo que é certo. Sobre domingo agora eu preguei uma mensagem na igreja
sobre as 7 esferas, né? E eu usei aquele texto de Daniel, lá em Gênesis, não, texto de José e também de Daniel, lá em Gênesis capítulo 38, que fala acerca de José, que deu uma palavra de sabedoria para um governador do Egito, né? Ele deu uma palavra de sabedoria, ele deu uma instrução certa, ele tem um sonho, esse moço do Egito, ele tem um sonho, Faraó, e nesse sonho ele vê 7 vacas magras subindo um carriçal, pastando um carriçal. 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas. Depois ele tem um sonho e vê 7 espigas gordas. E depois nas 7 espigas magras, e as 7 espigas magras comem as gordas. E aí, esse moço chamado José vai trazer uma revelação para esse homem que ocupava o cargo de Faraó. Porque Faraó não é o nome dele. Faraó é o cargo que ele ocupa. E aí, então, você vê uma palavra de sabedoria. Você vê que o Egito teve abundância de comida na escassez, por causa de uma palavra de sabedoria. Beleza? Aí, o próximo é palavra de conhecimento. Então, o próximo aqui é palavra de conhecimento. Conhecimento. Então, o segundo aqui, dons, que é concedido pelo Espírito Santo, é palavra de conhecimento. Bom, o dom da palavra de conhecimento se caracteriza pela comunicação de uma palavra a outro, mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de fatos, circunstâncias ou de verdades bíblicas. Então, acontece algo na tua vida e eu chego e revelo aquilo que está acontecendo. Aconteceu isso. Foi assim, assado. Eu te trouxe uma palavra de conhecimento. É algo que eu não sabia, mas pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo me dá conhecimento daquilo e eu trago uma revelação para você. E essa revelação, ela é seguida de uma exortação, uma direção. Então, quem manifesta esse dom é um dom que é concedido pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Já o terceiro aqui, da classificação de 9, é a fé. E esse dom aqui não é um dom muito simples, não. A gente pensa que todo mundo tem esse dom aqui. Mas o dom da fé, ele é muito específico. O dom da fé se caracteriza por uma profunda e sobrenatural convicção e certeza inoculadas pelo Espírito Santo de algo a ser realizado que seja proveitoso para a igreja, para o reino de Deus ou para as pessoas de Deus que queira abençoar. Você quer um exemplo disso aqui? Esse dom concedido pelo Espírito Santo, a construção desse lugar. A construção desse lugar aqui, o pastor que construiu, o pastor que esteve na frente, ele tem um dom chamado fé. Porque nós éramos uma igreja em um espaço menor, era no máximo 15 pessoas, contando com a gente que era de casa. E então o Senhor coloca no coração desse moço, que é o pastor da igreja, esse dom aqui, ele manifesta esse dom, que é o dom da fé. E hoje nós estamos aqui, na nossa igreja, templo sede, El Shaddai, em menos de 15 anos. Então assim, esse dom é um dom de trazer uma realidade que não está vista ao olho nu, para uma realidade que vai ser vista ao olho nu. Deu para entender? Uma realidade que não existia, vista ao olho nu. E você então que tem essa fé, esse dom pelo Espírito Santo, traz essa realidade. Quem sabe você tem esse dom aí também em sua casa, eu não sei. Talvez você é alguém que é visionário. E não é um visionário que não tem resultado, é um visionário que tem resultado. Tem uma visão das coisas que vai acontecer, crê que vai acontecer, caminha para aquilo e olha lá acontecendo. O outro é o dom de curar. Fé, dom curar, dom de cura, dom de cura. Esse outro dom aqui é um dom dado pelo Espírito Santo.
esse dom aqui, ele é caracterizado por um poder sobrenatural outorgado pelo Espírito Santo para o restabelecimento imediato da saúde das pessoas enfermas alcançadas. Então o que acontece? Tem alguém que está enfermo na igreja e chega alguém e põe a mão nessa pessoa e começa a orar e essa pessoa é curada. Esse dom é um dom de cura. Eu creio que esse dom eu recebi ele. É um dom que eu sempre pedi para Deus. E a palavra vai dizer aqui em 1 Coríntios, aqui, ó, capítulo 12, que se o Espírito Santo ele dá para quem ele quer, da vontade dele, do gosto dele. Só que eu creio que eu recebi esse dom de cura. Há um tempo atrás eu pedia muito isso. E esse dom foi me concedido, eu creio, em nome de Jesus. Dom de cura. Então esse dom de cura não é um dom para mim. Esse dom de cura é um dom para mim abençoar outras pessoas. Esse dom Deus dá para a gente, para quem pede e o Espírito Santo acha necessário dar, para que abençoe outras pessoas, tá bom? Aí, para mim, uns top é esse aqui. Próximo. Operação de milagres. Esse aqui é fenomenal. Sabe por que isso é fenomenal? Porque isso aqui a medicina não explica. O dom de milagres, operação de milagres, pode ser por intermédio de um médico, de um remédio, mas não, de cura, perdão. Pode ser por intermédio de um remédio, mas de operação de milagres é algo sobrenatural acontecendo aqui no mundo físico. Esse aqui nem a medicina consegue explicar. Glória a Deus por isso. Esse dom aqui é um dom que é dado pelo Espírito Santo e é um dom que você vê a operação de algo que de fato para o humano é impossível, tá bom? Aí tem outro que é o de profecia dentro dos dons aqui. Profecia. Lembra que eu disse que nas classificações dos operacionais, dos ministeriais e dos espirituais existia dons de profecia? Então, ó, dentro aqui dos Espírito Santo, significa dom dado pelo Espírito Santo para trazer fato que irão acontecer, previsão futura que tem que se cumprir, podendo ser em línguas ou na linguagem natural. Então, se alguém chega e começa a falar de fatos que não estão acontecendo ainda, que irão acontecer para você, esse dom é um dom característico dado pelo Espírito Santo. Só que tem um detalhe aqui, meu querido. Todo dom de profecia que a pessoa fala, ele tem que se cumprir. Tudo aquilo que você disse, ó, assim diz o Senhor para você hoje. O Senhor me diz, ele tem que se cumprir. Se existir uma vírgula do que foi falado, um ponto do que foi falado, não convém do Senhor, não vem do Senhor, não é do Senhor. Porque a palavra diz que o Senhor não é Deus de confusão. Ele não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Então, se você tem um dom de profecia e você chega para alguém e começa a falar aquilo que Deus colocou no teu coração e disse para você falar para a pessoa, tem que acontecer tudo aquilo que você disse. Agora, o que é o ideal a ser feito? Se você crê, ou talvez está com dúvida no teu coração, se é coisa da tua cabeça, ou foi de fato Deus que colocou no teu coração, faça o básico. Cara, deixa eu te falar o que vai acontecer. Eu estou sentindo no meu coração, isso é eu sentindo no meu coração, e não o Espírito Santo de Deus falando comigo. Deu para entender a lógica aí? Cara, estou sentindo no meu coração dizer algo para você. Você não disse que foi o Espírito Santo? Você não se intitulou para trazer um impacto na pessoa? E quem sabe o que você vai falar agora vai ser algo que vai trazer uma realidade celestial na vida da pessoa. Fazendo assim, você tira essa responsabilidade. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Não precisa chegar na pessoa e falar assim, assim, se você falar assim diz o Senhor vaso, terra, núbia, xaramanaia. Tem que cumprir.
Mas se você chega para a pessoa e fala, cara, eu estou sentindo o coração dizer algo para você. Eu estou sentindo. É o humano sentindo. Você tirou a responsabilidade. Beleza? Então vamos continuar aqui. Profecia e agora discernimento de espíritos. Deixa eu apagar aqui para ele escrever. Discernimento de espíritos. Discernimento. Está acabando, viu, gente? Discernimento. Discernimento. Discernimento de espírito. De espírito, beleza? O que seria esse dom de discernimento de espírito? É um dom que é dado por Deus para que as pessoas, ou alguém que é responsável por um ambiente, geralmente um pastor, um mestre, que eu disse que o mestre é a mesma coisa de um pastor, tenha discernimento daquilo que acontece na igreja. Porque nem tudo que manifesta na igreja falando que é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Nem sempre que alguém está tendo uma manifestação no ambiente culto, vem do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele vai dar um dom para uma pessoa específica para discernir quando é de Deus ou quando não é de Deus. Tem muita gente que brinca com as coisas espirituais. E brinca em orar em línguas, e brinca em falar as coisas, e brinca em dizer que é e não é. Então, essa pessoa aqui, que tem esse dom, vai acabar manifestando e falando, não, mentira, você é mentiroso. Você é um fanfarrão. Você é um 001, 010. Você é um menino. Por quê? Porque esse dom é um dom concedido pelo Espírito Santo para discernir espíritos. E nem tudo que diz ser de Deus é de Deus. E nem tudo que manifesta dizendo xaradarabacê é de Deus. E nem todo mundo que se levanta dizendo que é profeta do Senhor é profeta do Senhor. Porque a palavra diz que no final dos tempos levantariam muitos enganadores e falsos profetas. Então esse dom de discernimento de espírito é justamente para isso. Para que no meio culto, no meio da vida, se levante pessoas que vão discernir se de fato aquilo que está acontecendo é de Deus, se provém de Deus ou não provém de Deus. Beleza? Dom de línguas, esse aqui é legal. E dentro do dom de línguas, existe classificações. Podemos dizer que são 3 classificações, né? Eu sigo a corrente que classifica e vê da forma de 3 classificações. Então, dons, isso mesmo, né? Dons ou dom de língua. Beleza? O que é o dom de língua, primeiramente? O dom de variedade de línguas é a capacidade sobrenatural conferida pelo Espírito Santo para falar em outras línguas desconhecidas para quem fala. Olha que interessante. Esse aqui é um tema muito polêmico e acaba tendo muitas margens para ter muitas doutrinas acerca disso. E muitas visões diferentes. Existem 3 tipos de dons dentro aqui do dom de línguas. 3 classificações dentro do dom de línguas. Existe a oração em línguas, que é para a edificação de mim mesmo. 1 Coríntios capítulo 2 fala sobre isso. Edificação de mim mesmo. Existe lá em Atos capítulo 2, o derramar do Pentecostes ali que acontece. Então as pessoas falaram em línguas diferentes. E nós temos entendimento que as línguas faladas ali eram de inglês, espanhol, tal. Beleza? E existe dentro dessa classificação da corrente que eu sigo, outra visão, a profecia em línguas. Então se alguém chega para você e diz assim diz o Senhor, xaradara, e começa a falar em línguas lá.
é classificação disso aqui, ó, dos dons concedidos pelo Espírito Santo. A maioria das pessoas confunde isso aqui. Pensa que é apenas um, mas são três dentro de uma classificação só. A oração em línguas, ela é necessária sim. E ela vem, e ó, dizer para você uma coisa. A oração em línguas, ela traz edificação para mim mesmo. Mas o fato de eu falar em línguas ou não falar em línguas não quer dizer que eu sou melhor que ninguém. Beleza? O fato de eu orar em línguas, de eu falar outras línguas, não quer dizer que eu sou melhor do que quem não fala. Eu acredito que esse é um dom. E outro conhecimento aqui também para a gente poder anexar. Pastor, eu posso ser batizado do Espírito Santo e não falar em línguas? Sim, eu posso ser batizado do Espírito Santo e não falar em línguas. Não é necessariamente obrigado quem foi batizado do Espírito Santo fala em línguas. Não existe isso. E eu acredito da seguinte maneira. A pessoa que ela ora em línguas, ela tem, de certa forma, não é domínio sobre a língua, digamos assim, porque domínio é uma palavra muito forte, mas ela está pronto ou pronta para orar em línguas a qualquer momento. É apenas ela deixar se conectar com Deus e o Espírito Santo vai fazendo esse intermédio entre Deus, né, e o Espírito Santo. Ele vai fazendo esse intermédio. O teu espírito, ele deixa que o Espírito Santo comece agora a falar. Porque tem muita gente que pensa que para orar em línguas tem que ter um clima, tem que ter uma música, um fundo. Deixa eu ver se tem um fundo aqui. Aí, depois tem um fundo, depois tem esse momento todo, aí sim eu estou apto a orar em línguas. Não, meu querido. Eu orar em línguas que agora eu posso orar. Ó. Eu sou batizado do Espírito Santo e eu oro em línguas, vem esse dom. Isso não me impede. Quem entendeu o que eu quero dizer? Muitas pessoas pensam que para orar em línguas tem que ter todo um cenário, um momento certo, sabe? Um lugar certo, a igreja tem que estar cheia. Não, eu oro em línguas na minha casa, eu oro em línguas dirigindo meu carro. Eu oro em línguas tomando banho, eu oro em línguas em qualquer momento. Assim que eu vejo a necessidade, e toda hora eu vejo essa necessidade de me conectar com Deus, eu oro em línguas. Na verdade, dizer para você, eu costumo orar mais em línguas do que orar no português normal, né? No tradicional. Isso aí sou eu, tá? Aí tem outro detalhe. Lembra que eu disse para você na classificação dos dons de línguas aqui, que tem a oração em línguas para edificação de si mesmo, edificação de si próprio. Oração em línguas, lá em Atos da Apóstolo, oração em línguas não. Oração em línguas para edificação de mim mesmo. Em Atos do Apóstolo, o derramar do Espírito Santo, falaram em novas línguas, português, espanhol, inglês, tal. E a terceira, a profecia. Não diz isso? Pois é. Aí agora tem a interpretação. Interpretação das línguas. Esse aqui é engraçado demais, sabe por quê? Porque você não consegue, quem tem esse dom de interpretação de línguas, ele não consegue interpretar a oração de línguas pessoal. Então eu estou aqui, estou orando aqui em línguas aqui, eu estou orando em línguas. Quem tem um dom de interpretação de línguas não consegue entender o que eu estou falando. Inclusive, esse entendimento só tem Deus e o Espírito Santo. Porque você entende que a oração em línguas é você permitir que o Espírito Santo interceda por você. Porque a palavra diz que nós não sabemos nem orar como convém. Beleza? Aí, essa visão aqui, ó, interpretação de línguas, ela vai se encaixar quando alguém chega e diz: assim diz o Senhor, igreja, xarará, e começa a orar em línguas lá. Aí, para que aconteça isso e seja de Deus, precisa haver alguém que interprete. Então, se alguém manifesta na igreja,
pega o microfone, chega e começa a falar. Assim diz o Senhor, e começa a falar em línguas. Precisa haver um intérprete. Precisa que alguém esteja lá para interpretar aquilo que está sendo falado. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, se eu não me engano, o apóstolo Paulo dá uma correção para a igreja de Corinto. Ele vai dar uma advertência. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo que a oração em línguas era desnecessária. Ele está dizendo que o povo lá de Corinto estava dando mais importância no culto para a oração em línguas. Aí Paulo diz o seguinte: poxa, maneira, gente, tenha equilíbrio, saiba valorizar, saiba falar em línguas também, mas saiba também falar de forma formal, que todo mundo entenda. Porque se chegar alguém na igreja e tiver todo mundo terranúbia.com, ninguém vai entender, vão achar que vocês é doido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está proibindo, sabe por quê? Porque ele afirma na Bíblia, Sagrada, que ele era o cara que mais orava em línguas. Ele afirma que dentro de todo mundo ele é o que mais orava. Então, se esse cara, dentro de todo mundo é o que mais orava, ele dava importância sim para a oração em línguas. Entendeu? A questão é que nós temos um senso crítico tão alto, tão elevado acerca disso, que nós pensamos que tudo aquilo que é espiritual tem que ser visto de forma racional. Nós temos que entender. Sabe, tem muita coisa na Bíblia. Você quer pegar um exemplo? A Trindade, a tríplice manifestação de Deus. Você não consegue entender. Você não consegue entender. Você consegue entender um pouquinho, muito pouco. É porque Deus permite se revelar a nós. Porque se Deus não permitisse se revelar a nós nunca conseguiríamos entender. A Trindade ela é tão top, que você vê em tudo. É 3. Estação é 3. Tempo é 3. Passado, presente, futuro. Então você vê que tudo que manifesta as coisas que é de Deus, muitas delas você não consegue entender. Eu acho que você tem que esperar lá na glória para você perguntar como é que vai ser. Entendeu? Então, nós falamos hoje, recapitulando aqui, nós falamos hoje sobre os dons operacionais. Lembra deles? Que são 7: profecia, exortação, governo ou ministério ou serviço, misericórdia, socorros e contribuir. Então, recapitulando aqui, vamos anotar aqui, recapitulando. Um resumão aqui para quem chegou agora. Tá legal, gente? Tá sendo edificante? Diz aí nos comentários aí para mim ter uma noção aqui, como é que tá. Beleza? Quebrei a perna de muitos que hoje, hein? Questão de apóstolos. Nós não temos mais apóstolos. Foi dito aqui hoje. Você que não viu, falando sobre isso, veja no vídeo que eu postei antes, na primeira aula. Eu disse acerca dos apóstolos aí que existem 2 condições para ser apóstolo. Então, quando você vê alguém titulando apóstolo, você pensa: poxa, você é um cara tremendo, hein? Você é um cara fino. Beleza? Então vamos lá, dons operacionais. Então, primeiro é Deus. Deus. Operacionais. Beleza? Deixa eu sacudir esse negócio aqui. Dons operacionais. Próximo são dons ministeriais. Jesus. Beleza? São dons distribuídos por Jesus. Aí depois tem outra classificação. Espírito Santo.
Espírito Santo. Espírito Santo. São dons espirituais. Beleza? Então, ó. Jesus 5, 9 e aqui são 7. Tá sendo legal, pessoal? Vamos lá então, só pra gente poder concluir aqui então. Beleza? Então, ó, de Deus, operacionais são 7. Profecia, exortação, governo, ministérios ou serviços, misericórdia, socorros e contribuir. Esse dom de Deus aqui pode ser dado de forma geral, né? Deus ele pode dar para pessoas de forma gerais, né? Eu posso ser um pastor, ter o dom que Cristo Jesus me deu, que é o ministerial, sou pastor hoje, e posso ter esse dom de Deus também, tá bom? Não me impede, eu também posso ter o dom do Espírito Santo. Beleza? Então, dons operacionais. Profecia, exaltação, governo, ministérios ou serviço, misericórdia, socorros e contribuir. Dons dados por Cristo Jesus são os dons ministeriais. Eles são 5. Nós vimos que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Então, o apóstolo não temos hoje, na visão que eu mostrei aqui hoje, não temos apóstolo hoje, beleza? Para ser apóstolo tem que ter visto Jesus, são 2 condições. Ter visto Jesus e ter sido, não só visto Jesus ressurreto, né? Depois de ter vencido a morte ao 3º dia. Ter visto Jesus e ter sido chamado por Jesus. E nós vemos na classificação que 12 pessoas que eram discípulos de Jesus, Jesus então chama para ser apóstolos. E também o apóstolo Paulo. E depois nós vemos Matias como sendo um 14º nessa classificação de apóstolos. Então nós não temos apóstolos, beleza? Profeta. No Velho Testamento nós vemos que o profeta é alguém que transmite a mensagem de Deus. Aí no Novo Testamento, que o velho é a preparação do novo, você vê que Cristo Jesus, ele é o verdadeiro profeta, ele é a verdadeira profecia. Então nos tempos atuais nós não precisamos de profetas, porque Cristo Jesus, ele é o verdadeiro profeta, sendo profeta, rei e sacerdote. Beleza? Evangelista. Evangelista é alguém que está novo, começando a transmitir. Evangelista é eu e você que transmite mensagem de Deus, que fala de Deus para as pessoas. Beleza? Pastor cuida, apacenta de ovelhas. Mestre é alguém doutorado, que estuda, ensina, tem uma atenção maior para a instrução. Tá bom? Então, o mestre, ele é um pastor. O evangelista é um pastor também. Vamos lá então. Agora os dons espirituais dados por quem? Pelo Espírito Santo. São 9. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Beleza? Eu quero ler um texto para a gente encerrar aqui agora. Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, a necessidade que eu vi de trazer essa aula aqui hoje para nós, expondo, né? Tomara a Deus que tenha sido bênção na tua vida, tomara a Deus que tenha abençoado sua noite aí, você tenha aprendido um pouquinho, justamente para não acontecer isso. A mensagem que liberta, pela mensagem que traz transformação. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que foi transmitido aqui hoje venha achar uma morada, achar um lugar para ser germinado. É a oração que eu faço em nome de Jesus, pedindo que o Senhor dê direção ao teu povo e que o teu povo não venha a ser enganado pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, ensinando aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que cada pessoa tenha uma noite abençoada, seja cheia da tua presença. É a oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, foi legal essa aula aí, o que vocês acharam?
Fiz com carinho para compartilhar com os irmãos e espero tenha sido bênção na vida de cada pessoa, de cada cristão. Beijo no coração, fica com Deus, Deus lhe abençoe.